trajetória com Cristo. E certamente, quando temos algum tempo já dessa caminhada, no meio do tempo, algumas coisas ela acontecem que parece que não percebemos. E isso provavelmente nos afasta do que é mais precioso. E quando o nosso coração e a nossa mente pensa que estamos em um caminho certo, na verdade estamos sendo afastados por nós mesmos, por acharmos que aquilo que estamos fazendo exatamente está nos levando ao mais íntimo de Deus. E o que Deus colocou no meu coração é algo que estamos vivendo quando nós recebemos a responsabilidade de estar liderando o grupo familiar. Nós percebemos que quando liderar e quando nós nos aproximamos de pessoas, aquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas que precisam da oração, aquelas pessoas que precisam de nós como líderes, nós percebemos que precisamos sair da rotina e ter uma intimidade mais com Deus. E o que eu quero falar nessa manhã sobre o tema é resgatando a intimidade. Lucas capítulo 15, verso 8, e diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós aqui percebemos que essa mulher, ela tinha uma rotina trabalhal, aonde ela precisava trabalhar para poder receber o seu sustento, o seu dinheiro. Só que naquela época era totalmente diferente da nossa de hoje, porque essa mulher, quando está dentro da sua casa, possivelmente a sua casa não era uma casa bem estruturada, era uma casa que não tinha iluminação naquela época, porque a própria Bíblia relata que ela teve que acender uma candeia. Então nós percebemos que possivelmente era uma casa pequena e não tinha janela, o chão não tinha piso, era chão de barro, pisado. Então a única iluminação que poderia ter naquela casa era um buraco no telhado. Quando tivesse uma iluminação de dia, ela conseguisse enxergar mais ou menos. Só que essa mulher, ela tinha uma rotina diariamente de sair para o trabalho, ou ir para o campo, ou fazer uma faxina, ganhar-se uma dracma, que naquela época era uma moeda grega, que valia por um dia de trabalho. Então ela tinha uma rotina fixada no seu dia a dia, de que ela ia para o trabalho, ela precisava se trabalhar para receber o seu sustento, para comprar e através daquilo levar o alimento para casa. Só que, amados, aquilo se virou tantos dias que Jesus ele traz essa parábola na relação de 10. Só que para ela, uma mulher quando ganha um dinheiro era algo excepcional, era algo extraordinário, porque quem tinha que levar o sustento naquela época para casa era o homem. Então quando a mulher ela se colocou nessa posição, para ela tinha uma rotina que no meio de uma sociedade ela era diferenciada. Só que ela saía para trabalhar, ganhava o seu dinheiro, retornava para casa. Ali ela tinha uma rotina dentro de casa. Por não ter muita iluminação, ela sabia onde cada coisa estava colocada. Ela sabia onde estava a mesa, ela sabia onde estava o fogão, ela sabia onde estava a geladeira, ela sabia onde estavam os seus afazeres, ou os seus aperitivos, os seus livros, algo assim do tipo. Porque mesmo não tendo muita iluminação, ela já tinha uma rotina que quando entrasse dentro de casa, era ela só ir para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, porque ela conhecia aquela rotina. Ela sabia que cada coisa estava nos seus devidos lugares. Aí então que está o problema. A nossa trajetória, ela depende muito bem claro daquilo que nós não viemos realizar.
mas daquilo que nós temos diante de alguma coisa. Quando aquela mulher tem aquela dracma, ela estava tão íntima daquilo, porque ela não poderia perder de maneira alguma, porque ela provavelmente tinha que pagar alguém, quitar algumas dívidas. Então, quando ela perde, a primeira coisa que ela faz é sair da sua rotina. Ela dobra as mangas, ou ela faz algo excepcional que ninguém naquela época poderia fazer, porque ela poderia pensar: eu perdi uma, ainda tenho 9, amanhã eu retorno para o trabalho, na minha rotina todo dia, diariamente, ganho aquela dracma, volto para casa e depois eu procuro quando eu quiser. Não, naquele exato momento, quando ela perde uma dracma, ela sabe que algo dela foi tirado, porque ela se fez um esforço para ganhar aquele dinheiro. Ela teve um trabalho árduo no campo, ou algo assim do tipo, costurando, vendendo roupas, ou vendendo tecidos. Nós percebemos que então, ela vai procurar a sua dracma. É necessário que ela saísse da sua rotina habitual, para que ela procurasse aquela dracma. Por quê? Porque ela entendia que aquela dracma agora fazia parte da sua intimidade com ela. Conseguem entender? A nossa trajetória também é assim. Nós andamos no reino de Deus, vivemos 5, 10, 15 anos. E a nossa rotina do dia a dia vai nos levar a um lugar de aproximação ou de afastamento. Por quê? Porque as pessoas, ela entende que quando eu estou na minha rotina, eu estou fazendo algo e alegrando alguém. Sim, não é mentira. Mas só que nós precisamos entender que a nossa rotina, ou ela nos afasta, ou ela nos aproxima. Porque tem pessoas que já têm a sua rotina. Eu vou para a igreja segunda, eu vou para a igreja terça, eu vou para o grupo familiar, ou eu vou para a campanha, eu vou para o grupo de libertação, eu vou para a escola dominical. Ela já tem essa rotina. Só que essa rotina não pode tirar a intimidade que Deus quer com você. Por quê? Porque as pessoas acham que quando está na igreja, mesmo estando, ela tem uma relação, uma intimidade profunda. Não é bem assim quando nós olhamos para o mundo evangélico e dentro do que Deus falou. No contexto, nós olhamos para João capítulo 2. Lá tem as bodas de Caná. Quando um homem iria casar com uma mulher, nós entendemos que no contexto da história, ele faz um contrato aonde o pai do noivo, junto com a família da noiva, ele se interferia no casamento. Aquele contrato era estabelecido. A noiva ia para casa, o noivo trabalhava, entrava numa rotina, porque ele deveria construir uma casa, uma tenda, para que quando viesse se casar, ele se pudesse ter um lugar para morar, porque eles deveriam sair da casa dos pais. Então ele cria essa rotina de que eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Para quê? Para construir, para eu poder casar. Então a rotina deixou ele um pouco cego da intimidade que tinha em relação ao pai e o filho. Mas que intimidade é essa? Porque quando o casamento acontece, a Bíblia vai dizer que Maria é convidada para entrar no casamento. Possivelmente Maria seria um parentesco daquela família. Então aquela festa seria uma festa de umas pessoas não muito luxuosas, que tinha muito recurso. Era necessário que muitas pessoas ajudando para que a festa acontecesse. Então Jesus também é convidado para poder entrar na festa. Mas só que naquele momento, na festa, o noivo, ele tinha tantas coisas a fazer, a sua rotina, de que tinha que servir o convidado, de que tinha que ver o alimento, de que tinha que ver se a bebida não acabasse. Ele não conseguiu perceber que Jesus estava na festa dele. Por causa de quê? Ele não criou uma intimidade profunda enquanto vivia na sua rotina. A nossa rotina, ela precisa ser quebrada. A nossa rotina, ela precisa ser desjugulada daquilo que nós entendemos de que aquilo que eu vou fazer cumpre a minha intimidade com Deus. Não é bem assim.
Porque se ele tivesse uma intimidade com Jesus, ele entenderia que no meio da sua festa, faltando vinho ou faltando alimento, o provedor de todas as coisas estava ali. Mas ele não conseguiu perceber, porque não tinha uma intimidade profunda. Assim estamos, milhares e milhares de pessoas morrendo no meio cristão, porque a sua rotina tem afastado da intimidade com Deus. Eu vou para lá porque eu preciso cumprir uma escala de serviço. Eu vou para lá porque eu preciso varrer. Eu vou para lá porque eu vou limpar o banheiro. Meu querido, não é isso. Não entenda que eu não estou dizendo para você que você não precisa trabalhar no reino de Deus, porque a palavra fala que a obra sem fé ela é morta. Você precisa trabalhar sim. Aonde que eu estou querendo chegar é: não deixe a tua rotina apagar a intimidade que você precisa ter com Deus. Você imagina, estamos no mundo, e esse mundo é a nossa rotina diária. Amanhã vamos trabalhar, voltar para casa, tentar lembrar de alguma coisa que precisa fazer. Isso é o que? Rotina. Aí o que Deus faz? Ele faz o que? Algo de intimidade, porque Ele procura aqueles adoradores que os adorarão em espírito e em verdade. Ele procura as pessoas que querem ter intimidade com Ele. Porque Jesus, quando entra em João capítulo 13, nós vamos ver que está numa analogia muito simples e sincera, que quando eles não conseguem perceber que Jesus já ia partir desse mundo, então ele está junto com os seus discípulos. Então eles começam a falar a Jesus: olha, o diabo já colocou no coração de Judas aquele que o há de me trair. Então Jesus, ele começa a quebrar a sua rotina. Ele se ajoelha, pega uma bacia de água, molha o pano e lava os pés de Pedro. Pedro, sem entender aquilo que estava acontecendo, ele fala: mestre, tu que vem lavar os meus pés, mas não era eu que tinha que lavar os seus pés? Jesus fala: olha, vocês não entendem o que eu faço agora, mas Pedro, se vocês entendessem aquilo que eu quero com você, você não só me pediria para lavar os seus pés. Então Pedro parece que instala na cabeça dele uma ideia e fala: Jesus está querendo ter uma intimidade comigo. Então não lava só meus pés, Jesus, lava as minhas mãos e a minha cabeça. A nossa intimidade, ela precisa ser resgatada hoje, nesta manhã. Eu não sei qual é o ponto da rotina que temos vivido, que tem te afastado de ter uma intimidade mais profunda com Deus. Mas Deus está querendo dizer para você hoje: é momento de resgatar, quebrar a rotina e viver a intimidade comigo. Porque em João capítulo 14, quando Jesus conforta o coração dos discípulos, nós vamos entender que Tomé, querendo saber qual é o caminho, porque Jesus falava: olha, eu vou num caminho que daqui a pouco vós não vai mais me encontrar. Então Tomé fala: mas Jesus, me mostra o caminho. Jesus olha para ele e fala: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus estava dizendo para Tomé: eu sou tudo aquilo que você precisa, a intimidade que te levará ao Pai. Mais à frente, nós vimos Filipe e fala: então Jesus, me mostra esse caminho. Jesus parece que olha para Filipe: Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheceis. Tem muita gente que está sendo morto espiritualmente porque a rotina está tirando a intimidade de Deus. Tem muito crente que está vivendo essa rotina, achando que a rotina vai criar uma intimidade com Deus totalmente diferente. Porque em Provérbios 8 vai dizer: eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam de madrugada, esse me acharão. Jesus estava dizendo: eu amo aquele que quer intimidade comigo, e aquele que me busca, esse achará. A rotina não pode quebrar essa intimidade que precisamos ter. Quanto tempo você está sem orar? Não é oração de 5 minutos. Quanto tempo estamos sem orar? Oração de 40 minutos, chorando diante de Deus. Isso é intimidade. Quanto tempo estamos sem jejuar? O jejum que Deus precisa que nós temos. Esse é o tempo que nós precisamos. É o tempo de intimidade com Ele. Porque quando nós fizemos isso, estamos querendo dizer: eu preciso criar essa intimidade com Ele. A rotina tem tirado isso de nós.
Sabe por que eu percebi isso? Porque quando eu cheguei no projeto Vida Nova, eu comecei a me envolver. E eu percebi que tinha muita coisa para fazer, ainda tem. E chegou um momento que eu estava tão preocupado em querer ajudar no serviço, nos trabalhos. Eu percebi que o Espírito Santo falou comigo: você está entrando numa rotina. E essa rotina não é a intimidade que eu quero com você. Então eu percebi que a rotina do trabalho estava me afastando da intimidade que Deus queria comigo. Então eu percebo que a escala ou o serviço, vamos tirar a escala para não ficar um nome meio pejorativo. Então o serviço no reino, eu chegava na igreja e falava: o que tem para fazer? Aonde tem? Eu vou para tal, me chama que eu vou. O que eu estava querendo dizer? Eu estava querendo dizer e mostrar para mim mesmo que eu estava trabalhando. Mas Deus, Ele fala para mim: eu não quero que você trabalhe muito, eu quero que você tenha intimidade comigo. Porque a intimidade que vai me levar para o céu não é o que eu faço ou deixo de fazer. Porque Ele diz: credes em mim, será salvo. Então nós precisamos entender, quebrar a rotina e viver a intimidade com Deus. Porque quando Ele fala, tem casca de demônio que só pode ser expulso com jejum e oração. Ninguém sem intimidade com Deus não pode expulsar demônio. Meus irmãos, hoje eu não sei se você está vivendo alguma rotina que te afastou dessa intimidade, mas em nome de Jesus, essa rotina hoje vai ser quebrada, e você vai voltar a viver a intimidade que você tinha no início. Você vai voltar a ter a intimidade que você precisava ter com Deus. Sabe que intimidade é essa? Intimidade quando João, ele vai para a ilha de Patmos, tem uma revelação. Apocalipse capítulo 2, que quando ele escreve as cartas às igrejas, nós conseguimos entender que quando entra na carta de Éfeso, nós conseguimos entender que lá, o próprio Espírito Santo falando para João: João, eu conheço as suas obras, eu sei que tu tens perseverança, mas eu tenho contra ti que perdestes o primeiro amor. Lembra-te, porém, da onde caíste. Arrepende-se hoje e volta a praticar as primeiras coisas que você fazia. Ele está falando do primeiro amor. Esse primeiro amor é resgatar essa intimidade que a igreja se afasta, porque ela vive numa rotina, e essa rotina está acabando conosco no mundo espiritual. Quando o apóstolo Ezequiel falou: volte a adorar, que tudo aquilo que você fizer voltará em favor a você. Porque ele entendia que a adoração é somente aquele que tem intimidade com Deus. Porque ninguém vai adorar um Deus que ninguém consegue enxergar ou não consegue ver, só consegue sentir se não tiver intimidade com Ele. Ninguém se aproxima de uma pessoa se ninguém tem intimidade com Ele. Mas hoje, em nome de Jesus, querido, você vai resgatar a intimidade que talvez você não tinha, ou você deixou de ter, ou você já teve e perdeu o primeiro amor. Nesta manhã, o Espírito Santo te trouxe na igreja Cara de Leão de São Gonçalo para dizer: eu estou resgatando a intimidade do primeiro amor. Você imagina ele escrever isso para as cartas? Se nós estamos preocupados com a nossa rotina, preocupados, chega ele e fala: eu conheço, pastor, eu conheço as suas obras, mas eu sei a sua perseverança. Ele estava querendo deixar as pessoas despreocupadas. Eu conheço as suas obras, calma, eu sei o que vocês estão fazendo, eu conheço a sua perseverança. Quando ele vai mais na frente, quando ele escreve a carta ao povo de Tiatira, nós conseguimos perceber que Jesus fala: eu conheço as suas obras, eu sei que não tem negado a mim, mas eu tenho contra ti que toleraste a falsa profetisa de Isabel. Quando uma pessoa não tem intimidade com Deus, qualquer coisa que é falada, ela retém, ela pega. Porque pessoas estão se levantando no reino evangélico, no mundo gospel, pessoas dizendo heresia, pessoas dizendo palavras que não profanam da boca de Deus. Mas se a pessoa não tem intimidade com Deus,
tudo aquilo que é falado ela recebe. Por isso que quando ele chega a essa igreja e fala: eu sei as tuas obras, eu sei que não tem me negado, mas eu sei que vocês têm tolerado a Jezabel, vocês estão aceitando tudo que Jezabel está falando. Por quê? É como se Jezabel chegasse para o povo: olha, domingo você pode ir para a igreja, mas segunda você pode ir para a prostituição, domingo você pode ir para a Santa Ceia, mas na quarta você pode ir para a oração. Jezabel está se levantando, só pode repreendê-la aquela que tem intimidade com ele. Mateus capítulo 25. Eu estou dando alguns exemplos daqueles que precisam ter intimidade. Quando vai falar das 10 virgens, nós entramos na história de que todas elas estavam dentro de casa. Aqui também entra um contexto de que é relacionado a João capítulo 2, porque quando o noivo ia casar-se com a mulher, ele estava fora de casa trabalhando, a mulher ficava apenas dentro de casa esperando ele voltar para poder buscá-la. Então ela estava o quê? Numa rotina daquela época. Eu fico dentro de casa esperando o meu noivo chegar, para quando ele vier me buscar, eu estou pronta para ser levada com ele. Só que a Bíblia fala que ele tem 5 prudentes e 5 que parece que não tinha intimidade com Deus. Porque naquela época que quando o noivo vinha buscar a noiva, já estou caminhando para o final, ele vinha no corredor, e aqueles que vinham junto com o noivo vinha gritando: lá vem o noivo, lá vem o noivo. Para quê? Para que as pessoas que estavam dentro da casa com a noiva percebessem que o noivo estava vindo. Então lá nós vamos perceber que 5 delas acabam o azeite da lamparina, acaba a intimidade com Deus. E quando o noivo vem buscar, elas não estão dentro da casa, porque não tem intimidade com Deus. Então vai, se resgata as 5 prudentes, e as 5 loucas estão do lado de fora batendo: deixa eu entrar. Jesus chega para ela e fala: aparta daqui que eu não vos conheço. O noivo só vai vir buscar aquelas pessoas que têm intimidade com ele. Você imagina Jesus levando para o céu quem não tem intimidade com ele? Você imagina Jesus levando um monte de pessoas, levando lá para o céu: aqui, pai, ó, esse aqui não tem intimidade comigo não, mas eu trouxe, assim mesmo. Não vai ser bem assim. Mas a segurança que nós temos é de que quando Jesus ele deixou o Consolador, nós conseguimos entender que mesmo a rotina querendo nos afastar dessa intimidade, Jesus ele fala: eu estou resgatando a intimidade, eu deixo um Consolador, busco o Espírito Santo, volte a praticar o amor, volte a praticar as boas obras, volte a praticar o que você mais praticava, volte a praticar a boa ação, volte a praticar aquilo que você no início fazia, hoje você não faz mais. O que você fazia? Nem quando vai falar que na primeira conversão é o primeiro amor, você quer pregar, jejuar, quer falar, quer ir atrás das pessoas, mas no decorrer da caminhada vai falar: eu estou calejado, eu já sou crente velho. Não, a Bíblia vai falar que no reino dos céus tem que ser igual uma criança, aquela que tem uma intimidade com o pai, aquela criança que não quer se afastar do pai. Esses sim herdarão o reino dos céus. Mas hoje, meu querido e minha querida, a palavra que o Espírito Santo tem para o teu coração: quebre a rotina, volte a ter a intimidade. Eu não sei o que te afasta, eu não sei o que faz você morrer de ter uma intimidade, ou você perder a intimidade com ele, mas a rotina está quebrando em nome de Jesus. Essa rotina está sendo quebrada nesta manhã. Você vai voltar a ter intimidade, você vai andar na rua, as pessoas vão dizer para você: lá vai um santo homem de Deus, lá vai uma santa mulher de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: esse é crente de verdade, esse tem intimidade, esse anda, esse ora, esse jejua, porque é intimidade que nós precisamos ter. É intimidade. Algumas pessoas lá do grupo familiar estão vindo novos. Ontem, muitas pessoas tiraram o seu dia. Aqui eu encerro. Tiraram o seu dia para comprar ovinho de Páscoa e chocolate. Mas eu e minha esposa tiramos ontem o dia
para bater de porta em porta daquelas pessoas necessitadas. Necessitada de quê? Aquelas novas que estão chegando. Fomos na casa de um, perguntar como tá, batemos. Fomos na casa de outro, perguntar como tá, estou necessitado, não tenho nada. O portão caindo, chegamos lá, parafusamos o portão. Pessoas chorando. Isso é o quê? É ter uma intimidade com o Espírito Santo. De que eu preciso olhar para aquela vida e ela também precisa ter essa intimidade com Deus. Não adianta eu olhar para mim e dizer, eu preciso ter intimidade, e ela que não quero saber não. Se eu tenho a intimidade, eu também tenho que levar ela a ter a intimidade com Deus. Aquela mesma intimidade que eu preciso ter, ela também precisa ter. E como é que nós fazemos isso? Dando a mão. Vem comigo. Acabou de falar aqui sobre missões, acabou de falar sobre o corpo, acabou de falar de que fazer um serviço na igreja. Isso é o que? É ter a intimidade com Deus. Quando nós criamos essa intimidade, é a mesma coisa dentro do casamento. Você casa, só vai conhecer ela depois de 10 anos. Porque os 10 primeiros anos, como é difícil conhecê-la completamente. Você está criando uma intimidade entre o casamento. Mas por que Deus, Ele não foi lá, ou voltando melhor, o noivo, em capítulo 25, não deu logo um decreto, contrato para se casar com a noiva, logo no outro dia foi e casou. Por quê? Porque ele precisava ter a certeza de que aquela intimidade que ele teria a ter com aquela mulher seria duradoura e para sempre. Sabe, a nossa vida também é assim. A intimidade que Deus quer conosco não é passageiro, é algo para sempre, é para a eternidade. Por isso que nós estamos nesta manhã, enquanto outros decidiram ir para o mercado, comprar o ovo, comprar o chocolate, mas nós decidimos, eu vou para lá, porque eu quero é ter intimidade. Eu quero é ter a intimidade. Eu quero ter intimidade. Quero ter intimidade. Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés vai. Moisés fala, não, se o Senhor não for comigo, eu não vou.